Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente relevante para você que quer desenvolver grandes aplicações. Aplicações que realmente sejam sustentáveis no longo prazo e que vai sempre te diferenciar como um grande desenvolvedor ou uma grande desenvolvedora. Nós vamos falar sobre Clean Architecture, mas mais especificamente em um assunto que muita gente tem dúvida. E eu tenho que dizer uma coisa, tá, galera? Eu já sofri bastante tentando entender essa pegada toda, que são os famosos presenters, tá? Então, nesse vídeo, a gente vai dar uma recapitulada sobre o que é Clean Architecture e aonde os presenters se encaixam, beleza? Então, vamos nessa aí, galera, porque tem bastante coisa pra gente aprender hoje aí. Vamos nessa! Bom, pessoal, e antes de eu ir direto ao assunto, eu gostaria muito mesmo de pedir a sua moral aqui. Aproveita agora, dá um joinha nesse vídeo, né? Aperta aí gostei, dá um like aqui pra gente, você vai nos ajudar demais. Além disso, eu gostaria muito de te convidar a assinar o nosso canal. Clica aí, assina o canal e ativa as notificações. Assim, sempre quando um vídeo top que nem esse for pro ar, você vai ser notificado ou notificada aí imediatamente e não vai deixar passar nenhum conteúdo top. Maravilha? Mas, galera, deixando aí de delongas, vamos aí falar sobre Clean Architecture e a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre presenters. Mas uma coisa que eu quero que você saiba, esse vídeo ele vai ser extremamente conceitual. Obviamente, eu vou mostrar um pouquinho de código, vou falar um pouco sobre a Clean Architecture, mas o principal é que você consiga internalizar, tá, esses conceitos, porque esses conceitos vão ser você vai poder aproveitar em qualquer linguagem de programação. Show de bola? Então, vamos lá, galera. Vamos falar aí sobre Clean Architecture e vamos falar aí sobre presenters. Vamos aqui agora no blog do Uncle Bob. Olha só que legal. The Clean Architecture, né? Aqui é o artigo original de Clean Architecture. Foi feito aqui em 2012. Tá? Inclusive, se você ler esse artigo aqui inteiro, você vai ver que no livro do Uncle Bob, a parte que fala de Clean Architecture é um copy and paste do que está aqui nesse blog. Tá? Agora, galera, tem uma coisa bem importante que eu quero que você entenda, somente para a gente revisar os conceitos aqui de Clean Architecture. Se você olhar aqui, né, da forma como o Uncle Bob ele acaba falando, ele fala o seguinte, olha, a sua aplicação ela tem algumas camadas, entre aspas, né, algumas áreas aqui que você tem que prestar atenção. A primeira área são as entidades, é onde ele chama de Enterprise Business Rules, ou seja, são as regras de negócio da sua empresa, tá? Ou seja, independente se você está trabalhando com DDD, da forma se você está trabalhando com programação funcional, não interessa. Você vai ter um miolo aqui da sua aplicação, que são as suas entidades. Em cima disso, a gente tem os use cases, ou seja, que são as intenções de que um usuário, e esse usuário pode ser uma API, pode ser um humano, não interessa, vai querer fazer ali na sua aplicação. Por exemplo, inserir um novo cliente, né? Fazer um novo pedido, comprar alguma coisa, visualizar um carrinho de compras. Então, o use case, basicamente, é o que direciona, tá, a intenção de um usuário. Legal? E depois disso, a gente tem essas camadas aqui um pouco mais externas, né? Ou seja, os controllers que vão receber aqui no final das contas as chamadas HTTP, por exemplo, se vier aqui através de web. A gente tem gateways aqui, né? Que vão poder abrir como se fossem adaptadores, né? Para você acessar bancos de dados, outros external devices. E aqui a gente começa a ter uma parte que a gente chama de presenters. E essa aí é uma dúvida que é muito comum e é por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui. Wesley, que diabos são esses presenters? Então, olha só aqui se você entender como é que está o fluxo da aplicação
que o Uncle Bob ele acaba falando, né? Basicamente, a ideia é que você receba alguma requisição que vai bater em algum controller e no final das contas, o resultado desse controller aqui, ele vai terminar aqui em um presenter, tá? Agora, como que isso termina? Como é que funciona essa jornada? Basicamente, você vai receber uma solicitação e você vai ter uma input de dados, né? Aí você vai ter a execução desse input de dados, né, de acordo com a sua intenção, ou seja, vai cair num caso de uso, e o caso de uso vai retornar um output falando, olha, finalizei aqui a tarefa, né? Olha, tô aqui a lista de clientes que você quer, a lista de produtos que você tanto queria. Legal? E depois, finalmente, a gente tem os presenters pegando essa informação aqui e mostrando essa informação da melhor forma possível. E agora que começa a grande discussão, tá? Wesley, como é que funcionam esses presenters? Galera, muita gente faz a associação de um presenter, no final das contas, como uma view model. Ou seja, eu quero escolher o formato que eu quero exibir ali, por exemplo, o resultado do meu JSON, que eu vou fazer a minha lista de produtos. Essa é a primeira coisa que vem na cabeça. E tá certo, tá? O presenter, ele vai conseguir trazer esse tipo de informação para você. Ele vai conseguir modelar esse tipo de informação. Porém, o grande ponto que está aqui e o que eu quero dizer para você é o seguinte: o presenter, ele vai muito além disso. Como assim, Wesley? Vamos imaginar o seguinte: a gente recebeu uma solicitação e essa solicitação ela veio através aqui de um controller, veio através de uma API REST, tá? E o que vai acontecer? Eu vou retornar. Essa API vai passar aqui para um presenter e esse meu presenter, o que ele vai fazer? Ele vai retornar um JSON aqui para mim. Eu escolho os campos, ele vai retornar ali para o usuário esse JSON. Perfeito? Tô feliz e contente? Tô. Agora vamos imaginar que no header, tá? Quando você está fazendo a solicitação da sua API REST, você fala, olha, eu quero esse dado, mas agora esse dado eu quero no formato de XML. Nossa, mas eu tô tão acostumado com JSON, como é que eu trabalho com XML? Então aí, nesse caso, o que você vai fazer? Você precisa converter esse dado para XML. Quem é o cara responsável por pegar o output do meu caso de uso, converter em XML para exibir essa informação da melhor forma? O meu presenter. E depois você vai falar, nossa Wesley, legal, mas ainda assim tá claro para mim o que o presenter faz. Mas agora que vem a grande pegadinha, galera. A gente tá muito acostumado com API. A gente está sempre acostumado a trabalhar com REST. Mas olha só que interessante. Vamos pensar para uma outra ótica aqui. Aqui a gente está pensando que o cara está fazendo esse caminho. Ó. Ele está vindo pela web, né, fazendo uma API REST, através de uma API REST. Ele está passando pelo controller, use case, vai retornar essas informações num formato de um presenter, né? Para retornar para user interface, que pode ser ali o resultado de um JSON, um XML ou uma tela ali, tudo bem. Legal? Agora, vamos pensar se a gente estivesse fazendo um outro caminho. Vamos imaginar que essa solicitação, né, ela na realidade é o resultado de um processamento, tá, que você vai fazer para publicar uma mensagem num tópico do Apache Kafka. Wesley, por que você está falando isso? Vamos imaginar, galera, da mesma forma, tá? Da mesma forma que você retornar algo, tá? Para o browser, para um command lá, retornar algo em REST ali no seu JSON bonitinho, como você está acostumado, você talvez tenha que retornar algo num formato específico para o Apache Kafka, onde ele tem um schema registry ali definindo o nome dos campos. E eventualmente o nome desses campos,
né? Eles são diferentes, ele é diferente no final das contas dos campos que você está retornando como REST. Às vezes, o Kafka está exigindo um campo de ID com o ID maiúsculo, né? E, eventualmente, ali no REST, você está retornando com ID minúsculo. Então, perceba, galera, que nesse caso, essa transformação que você vai dar no resultado antes de você publicar, por exemplo, esses dados no Apache Kafka da vida, isso aí poderia ser o quê? Um presenter. Você vai fazer isso via RabbitMQ, um presenter, tá? Opa, Wesley, agora a parada é diferente. Você vai publicar utilizando via gRPC. Então, o que vai acontecer? Eu vou precisar utilizar um presenter para trazer, para retornar os dados no formato que o gRPC precisa. Olha só que interessante, galera. Vamos imaginar agora que a gente criou um Command Line Interface da nossa aplicação, que quando a gente pede para listar os produtos, esses produtos eles têm que ser exibidos de uma determinada forma, separados por pipes, por exemplo. Nossa, Wesley, como que você vai exibir isso dessa forma? Através de um presenter. Então, se você perceber, galera, o presenter ele vai estar em todos os lugares que você vai precisar formatar a saída da informação da sua aplicação. Muita gente confunde o presenter apenas com a tratativa ali com a ViewModel para retornar um JSON. Mas não, o presenter ele vai muito além disso. O presenter ele vai muito além da formatação de um mapeamento ali do resultado para um JSON. O presenter ele é fundamental para você formatar esses dados de saída. E isso aí, quando vira a chave para você, você começa a realmente a perceber que a sua aplicação ela pode ser muito mais do que REST. A sua aplicação ela pode servir como um servidor web REST, ao mesmo tempo ela pode servir como um gRPC server, ela pode servir retornando os dados para um Apache Kafka, para um RabbitMQ e também por um Command Line Interface. Cada uma dessas saídas são completamente diferentes e essas saídas elas são criadas especificamente através de um presenter. Ou seja, o resultado do nosso caso de uso é igual, mas o presenter é o que formata essa saída de uma forma diferente, tá? Então, essa é a dica conceitual. Provavelmente, tá? Sendo muito honesto contigo, se você tá começando com o Clean Architecture, não entendeu a ideia principal aqui, né, da arquitetura limpa aqui do Uncle Bob, talvez o que eu esteja falando demais esteja até um pouco chato. Mas se você um dia já teve dúvidas em relação a presenters, eu acredito que esse vídeo deve estar fazendo muito sentido para você. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui para vocês, tá? Olha só que interessante. Isso aqui, tá? É uma preparação de aula que eu tenho que entra aí no curso Full Cycle. É um curso nosso, né? As matrículas nem estão abertas, ou talvez estejam no momento que eu tô gravando esse vídeo, mas tudo bem. O que acontece? Aqui, se você olhar, eu tenho os módulos da minha aplicação, onde eu tenho a área de produtos, clientes. Essas áreas aqui, por exemplo, elas têm os seus próprios casos de uso, né? Então eu posso criar um novo cara. E se você perceber, o que esse caso de uso faz na hora que eu for criar, por exemplo, um cliente? Ele vai retornar para mim aqui um output. Esse output aqui, o que ele é no final das contas, galera? Ele é um DTO, ou seja, é um contrato, tá? Que vai fazer com que eu retorne esses dados exatamente nesse formato. Legal? Mas lembre-se, galera, às vezes, esse formato que o use case está retornando para mim, ele é um formato diferente do que eu tenho que retornar ali via JSON na minha API REST. Às vezes, eu não quero um objeto address aqui. Eu quero colocar tudo um dado embaixo do outro. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar esses dados aqui e transformar num dado de saída, de um jeito ok. Então, nesse caso aqui, se você olhar, eu vou aqui na minha partinha de web e se você olhar aqui, eu tenho o meu Customer Route
aqui. E é aqui que eu quero que você veja uma coisa interessante. Vamos imaginar que o cara, ele tá fazendo, por exemplo, uma listagem dos dados aqui para mim. Então ele tá pegando aqui a listagem de um use case, tá? E vai retornar aqui para mim. E quando for, se o formato for JSON, ele vai retornar da forma normal, daquele DTO lá que eu mostrei para você. Mas e se esse camarada pedir para retornar em XML? Como é que eu vou transformar esses dados de JSON para XML? Como que esse processo vai funcionar? Essa transformação de dado vai vir através de um presenter. Exatamente isso. Então, se você olhar aqui, ó, eu tenho um Customer Presenter aqui dando um toXML, né, com a output do meu use case aqui para mim. Olha só que interessante. Então, olha só que legal, galera. Se eu chegar nesse meu presenter aqui, esse meu presenter, ele é um cara, nesse caso simples, que ele tem um método estático mesmo, chamado toXML, que ele prepara os dados exatamente da forma como eu tô querendo, para eu retornar essas informações para XML. Agora, o grande ponto aqui é que eu estou na parte de web. E se eu tivesse, por exemplo, aqui, né, um CLI? E se eu tivesse aqui uma parte do Kafka? Será que essas informações, esse JSON que ele está retornando aqui, seria tudo igual? O CLI provavelmente não, né? O Kafka provavelmente não. Provavelmente eu teria que formatar essas informações. Então, é aí que o presenter entra na jogada. Você vai ter um presenter, tá? Um ou mais, né? Esse presenter, ele pode formatar e remodelar os dados como você quiser naquele contexto, mas a grande sacada é que eu posso ter um presenter customizado para o Kafka, que vai arrumar os dados para o Kafka, para o CLI. Então, agora, quando eu for resolver e retornar essas informações, eu retorno a informação pelo meio que eu quiser, tá? E com a formatação no formato que eu quiser, desde campos até em tipo de arquivo. Legal? Então, galera, a minha ideia aqui era trazer para você esse conceito que muita gente acaba tendo dúvida. Apenas fica naquela cabeça que presenter é uma forma de eu retornar os dados para JSON na tela da minha API, o resultado da minha API. E ele vai muito além disso. Maravilha? Pessoal, sendo honesto aqui com você, esse conteúdo é aquele tipo de conteúdo, entre aspas, chato, porque ele já parte do princípio que você já conhece Clean Architecture, que você está trabalhando numa determinada fase do seu projeto, mas você sempre pensou algo de uma forma e agora eu estou tentando expandir um pouquinho a sua mente. Se você provavelmente não conhece nada sobre Clean Architecture, deu até uma boiada e falou, nossa, Wesley, que vídeo meio chato aqui, muito teórico, dá uma olhada no nosso canal. A gente tem mais conteúdo sobre Clean Architecture que vai poder te ajudar bastante em relação a esses tipos de informação, fazendo com que depois, quando você revisitar esse vídeo, ele vai ficar mais interessante para você. Beleza? Pessoal, novamente, se esse vídeo ele trouxe algum valor para você, se ele faz sentido aí na sua mente, o que eu vou pedir nesse momento? Dá um like, ativa as notificações, assina esse canal para que você dê essa moral pra gente e que você sempre fique notificada de tudo que tá acontecendo. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Full Cycle.